Adoro arroz, sempre a primeira a entrar. Gabi, Anthony, Cleide. Oi, meu príncipe, que delícia ter você aqui. Obrigada, viu? Alan. Pati, seja bem-vinda. Ai, que saudades. Mi, que saudade de você, Jesse. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Dri. Bom, bora começar? Saudades, Mi. Bom, a live de hoje... Oi, Lu. Seja bem-vinda, meu amor. Então, bora lá. Vamos começar. A live de hoje é um assunto bem delicado, porque é um assunto que a gente vai falar de relacionamento sem matrimônio. Laura, mas o que é um relacionamento sem matrimônio? Hoje as pessoas, elas vivem da maneira mais diferente possível. Mas antes não era assim? Claro que sim. Isso sempre existiu, né? Isso não é uma novidade. Quando a gente fala matrimônio, o que a gente está falando? Vamos primeiro pensar nos ciclos da vida? Então, nos ciclos da vida, a gente tem... Primeiro ciclo, a gente se apaixona por alguém. A gente se apaixona por uma pessoa e a gente fica cego. Quem nunca viveu isso? Eu vou te falar que faz tempo que eu não vivo, mas eu tenho muita vontade de reviver isso. No ciclo da paixão, você fica cego. Você não vê nada. Você enxerga tudo distorcido. É aquele momento que seus amigos olham para você e fazem um ponto de interrogação do tipo: será que está acontecendo o que essa pessoa está vendo? Porque a gente fica hipnotizado. O que acontece nesse momento? A gente fica cego. E realmente a gente toma as atitudes de maneira mais primitiva, sabe? Não existe certo ou errado. É algo maravilhoso se apaixonar. Aliás, quem nunca se apaixonou, se apaixone. Mas sabe quando você lê um livro que fica só na primeira página? A paixão é isso. A paixão é algo que vem, que dá borboletas, que dá frio na barriga. Mas que chega um determinado momento que a gente tem que ir para a página 2. Eu costumo dizer que a página 2 é o namoro. Por que o namoro? Porque no namoro a gente precisa de um pouco mais de força e um pouco mais de peso na relação. A gente precisa querer ficar. A gente precisa sentir que aquela pessoa faz muita falta na nossa vida e que ela está contribuindo. É diferente da paixão, na qual a sua consciência ela não tá alinhada no sentir, você está agindo de maneira mais primitiva. No namoro, é um segundo passo. Nesse passo, a gente conhece mais, toma força, a gente entende se quer ficar, se não quer ficar. É o momento de descobrir o outro, se aquela pessoa vai fazer sentido ou não na nossa vida e nós na vida daquela pessoa, certo? O terceiro passo é o casamento. Todo mundo precisa casar? Claro que não, não é isso que eu estou dizendo, tá? Vamos lá. Existem diversos tipos de relação, mas existem as pessoas que elas já vivenciaram de alguma maneira e elas têm muito trauma ou elas ficaram com um registro muito negativo. Então o que elas fazem? Elas criam matrimônios, relacionamentos como se fossem matrimônios, mas que não são relacionamentos. Então vamos lá. Você se apaixona por uma pessoa, você namora, você vai morar junto, vocês compram um apartamento juntos, e quando alguém pergunta o status, o que vocês falam? Vocês, quando eu estou dizendo, não é você que está me assistindo, mas é o que o senso comum falam.
Ah, você é casado? Não, é minha namorinda. O que é uma namorinda ou um namorindo? Vamos olhar para isso? O que falta para você que está numa relação chegar na terceira página e assumir isso de verdade? Quando eu falo casamento, vocês entendem que eu não estou falando que todo mundo tem que casar na igreja, de véu, de grinalda, de usar aliança, mas sim de fechar uma aliança com alguém. E para a gente fechar uma aliança com alguém, a gente precisa passar por um ritual. Eu costumo dizer que é um ritual sagrado. No ritual sagrado, eu não preciso de buquê, não preciso de padre, não preciso de festa. Eu preciso somente do outro. De mais nada além disso. Quando a gente fala de aliança, o que é a aliança? A aliança, ela é a simbologia de algo que você escolheu viver com aquela pessoa. Tem pessoas que entendem isso como peso. Aí você pode não usar aliança, usar uma outra coisa. Não importa se é um brinco, se é um colar, mas algo que para este casal faça sentido. Quando isso não acontece, sabe que tipo de relacionamento você está vivendo? Um relacionamento na qual você está esperando que venha o próximo, porque o próximo vai ser melhor. Então, eu não me entrego a esta relação, porque eu ainda acho que vai vir uma pessoa muito melhor que você. Laura, mas por que você está dizendo isso? Porque um relacionamento onde eu não te assumo é um relacionamento onde eu acho que você não é o suficiente para mim. Exemplo real: pessoas que moram juntas, que compartilham contas, mas que não se assumem para elas. Quando eu falo assumir, eu estou falando de assumir para a sociedade? Não. Muitas vezes as pessoas elas têm tantas dores porque já passaram ou ainda não passaram, mas têm traumas tão grandes de pai e de mãe que vão para o relacionamento pela metade e aí entregam metade. Se você está numa relação hoje, respeite a pessoa que você se relaciona. Agora, se você escolher não estar numa relação, faça o que você quiser, mas é diferente, entendem? Como é que uma relação pode dar certo se eu não entrego o meu melhor nesta relação? Sabe quando uma relação dá certo? Quando eu tenho a liberdade de olhar nos seus olhos e falar o que eu sinto. Quando eu não preciso pedir permissão, mas eu posso te explicar o porquê que eu fiz uma outra escolha, apesar de saber que você não vai concordar. Quando eu ouço, e o que eu ouço é importante para mim, e mesmo que eu não concorde, eu te amo apesar disso. Se você já tem isso num relacionamento, parabéns. Se você viveu e essa relação acabou, a gente precisa entender o quanto você tá livre para uma nova relação. Então, quando eu uso essa palavra, relacionamento sem matrimônio, sabe por quê eu gosto de usar essa palavra? Porque significa para mim duas vertentes diferentes. Ou eu tô vivendo minha vida na página 1 e 2, e eu arrumo um monte de justificativa, um monte de merda para aquilo, então eu justifico. Eu justifico por isso, por aquilo, mas no fundo é simplesmente porque eu tenho medo de ir para a página 3. E aí eu olho para o outro e coloco culpas e responsabilidades no outro. Esse é um motivo. Sabe qual que é o segundo motivo do relacionamento sem matrimônio? É aquele relacionamento aonde você se divorcia de uma pessoa, diz que está vivendo o luto e o luto nunca acaba. Quem conhece pessoas que terminaram o relacionamento e que estão há anos sem assumir uma outra relação? Quem teve pai ou mãe que ficou viúva ou que se divorciou e que escolheu
somente a relação com os filhos e com o trabalho. E usou como desculpa você que é filho para não ser feliz. Vocês percebem que isso é um peso? Então, eu quero separar por partes para que vocês comecem a entender como é isso de maneira sistêmica. Então eu fui anotando porque eu começo a fazer as lives e eu me empolgo e eu vou indo, e eu tenho medo de não passar todo o conteúdo que vocês precisam ter para vocês olharem para isso com mais respeito e carinho. Então vamos para o primeiro passo, ciclo. Em que ciclo você está na sua vida? Primeiro passo, tô apaixonado e cego. Segundo passo, tô tentando construir uma relação e quem tenta fracassa, então estou construindo uma relação aonde vai vir pesos, vai vir dores, eu vou me curar através de você e você vai se curar através de mim. E para isso a gente precisa se entregar. Ou eu já estou no terceiro passo do casamento, aonde eu te amo apesar de. O casamento é quando a gente tira o desenho da Disney, sabe? E aí eu te pergunto, se você está na terceira página, você está olhando para o seu relacionamento de verdade? Ou você ainda está nas projeções? Isso é uma coisa. Eu vou contar a história do ritual depois, que eu acho que é super importante. Mas antes, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês, mas assim, extremamente clara. Uma amizade, uma relação com uma pessoa sem sexo, é uma amizade ou um relacionamento? É uma amizade. A gente só tem um relacionamento amoroso, e não importa se é eu com uma mulher, eu com um homem, eu numa relação aberta, eu numa relação fechada, se tem sexo. O sexo é o que vincula. Se você tá casado há anos sem fazer sexo, você não tá casado. Você tá na zona de conforto, dizendo que tem um casamento e não querendo se curar. Um casal que não faz amor, um casal que não faz sexo, não é um casal, são amigos, né? Então, pare e olhe para a relação se você realmente tem sexo nessa relação. Laura, tem uma quantidade de sexo? Não. Tem gente que gosta de fazer muito, tem gente que gosta de fazer pouco. Agora, o sexo que você está entregando na sua relação afetiva, ele está tendo qualidade? Porque se você diz que está tendo sexo e está fazendo sexo e pensando no boleto, não. Estou te falando de sexo, de qualidade, de entrega, tá? Eu não estou falando de se pendurar no lustre, mas sim de viver essa relação de maneira intensa. Em que ciclo você está da vida? E se nesse ciclo que você está tendo sexo na relação do ciclo que você está posicionado. Vamos entender que você está solteiro há algum tempo, pegando geral, pegando um monte, pegando todas ou pegando todos, e tá fazendo isso. Não vamos justificar o porquê você tá fazendo isso, porque aí tem N motivos, mas o maior deles é que a pessoa que tá nesse momento, talvez ela esteja vivendo o luto do fim de uma relação, assim, talvez seja um mecanismo dela se sentir segura no mundo, tá? Mas, a hora que você pega geral, você ainda tá pego na sua última relação. Ou numa relação que pra você foi importante. Quem tem amigos que é assim, eu não me relaciono há 5 anos. Eu não me relaciono há 7 anos. Eu tô sozinho há 3. Essas pessoas, elas estão realmente construindo a vida ou elas estão paradas? Eu garanto pra vocês que elas estão paradas. Sabe por que elas estão paradas? Porque é como se elas não fechassem o ciclo do que foi. Parem e olhem para as suas relações e vejam o que vocês têm que fechar com o passado. Porque muitas vezes a gente se coloca no mundo como solteiro, mas na verdade a gente ainda está pregado numa relação e numa dor.
Uma outra coisa importante de se olhar é: comecei a sair com uma pessoa, estou apaixonado por essa pessoa. Parabéns, já é um passo incrível. Paixão é igual a amor? Claro que não. Uma coisa é paixão, a outra coisa é amor. Vamos pensar que o relacionamento são como as estações do ano. Imagina que no verão você sente um calor, um alvoroço. Assim é a paixão, né? Assim é o primeiro contato. Você acha que você vai morrer sem aquela pessoa. O amor já é uma coisa mais madura. Já é algo mais voltado para uma força, para uma construção. Sei o desenho da Disney, aonde eu já consigo olhar você e reconhecer que nem tudo é perfeito, mas mesmo assim eu quero ficar. Aí eu tô construindo a base do amor. Laura, nesse momento, eu posso amar a pessoa? Você pode até amar a pessoa desde a fase da paixão. Mas o amor profundo é um amor que vai passar pelos 4 ciclos. Vai ter o calor, vai brotar frutos, as folhas vão cair e num determinado momento vai vir o inverno. E aí é o momento de se recolher na mesma relação, para que em outro momento você possa abastecer ela de novo de um pouco de calor, de um pouco de verão. Por que as relações duram tanto tempo? Ou por que algumas relações duram tanto tempo? Porque elas são acolhidas. Acolhidas nessas estações, nesse ir e vir do fluxo da vida. Eu quero que vocês entendam um pouquinho o que é uma relação, primeiro, de fracasso e uma relação de sucesso, tá? Então vamos lá. Relação de fracasso. Você quer ter uma relação fracassada? É fácil você ir para o fracasso num relacionamento. Primeiro, você não saia da casa dos seus pais. Laura, eu sou independente, eu moro sozinha, eu viajo o mundo inteiro. Eu falo com a minha mãe 4 ou 5 vezes por dia. Quando a gente vai para um relacionamento afetivo, a gente agradece os pais, respeita os pais, mas a gente segue uma carreira solo, sem eles. Então, uma relação fracassada é uma relação onde as pessoas, ao invés de estarem vivendo essa nova construção, elas estão pregadas na família. E aí eu falo que a gente está numa relação sem matrimônio, porque o que acontece? Se eu estou casada com meu pai e minha mãe, eu vou poder casar com você? Eu vou poder me entregar de verdade? Se eu coloco as questões do meu pai e da minha mãe, da minha família de origem, à frente de você, o que eu estou te dizendo? Que você é menos. Isso quer dizer que eu não posso acolher os meus pais? De verdade, é sua obrigação. Eles te acolheram, agora você acolhe eles. Porém, acolher os pais é uma coisa. Colocar os pais no mesmo lugar de uma relação afetiva é igual a fracasso. Laura, eu tô apaixonada por um homem que tem 2 filhos. Apaixonada. Eu só penso nele, eu quero fazer sexo com ele o dia inteiro. O beijo dele é o melhor beijo do mundo. Ele é incrível, mas ele tem 2 filhos. Aí eu sempre pergunto, e como você se sente com essas crianças? Não, elas são um saco, mas tá tudo bem, né? Porque ele só pega a cada 15 dias. E aí, a cada 15 dias, eu me finjo de samambaia, eu faço caras e bocas pra criança, mas na frente da pessoa, eu faço uma cara boa. Você acha que essas crianças não estão sentindo? Já começa errado. Sabe por quê? Se eu me relaciono com uma pessoa que tem filhos, o que acontece? Se eu não aceitar os filhos dele, ou os filhos dela, eu não estou aceitando uma parte da pessoa que eu estou apaixonado. E aí eu te pergunto, se eu não aceito fruto dessa árvore, como eu posso querer ter esta árvore? Eu não vou conseguir nem ser essa árvore. Por quê?
Para um casal existir, a gente tem que ter equilíbrio. Um casal está em pé de igualdade, certo? Se eu critico a mãe da pessoa, se eu critico o pai da pessoa, se eu critico o irmão da pessoa, depois eu critico os filhos da pessoa, vocês realmente acham que vai ser uma relação de sucesso? Ou uma relação de construção? Laura, isso quer dizer que eu não posso falar o que eu sinto? Claro que pode. De maneira educada, respeitosa, dando lugar que cada pessoa tem no sistema da pessoa que você está apaixonada. Laura, eu tô namorando já tem um ano e meio. Quando nós os dois estamos sozinhos, nós somos extremamente felizes. Mas quando eu vou na casa da minha sogra, ela é uma jararaca. Ela é uma víbora. Ela vem pra ele e fala assim: ai, você quer comer esse macarrãozinho que eu fiz só pra você? Aí você olha pra sogra, tipo, meu. Aí eu pergunto pra você: quem deu a vida, a sua grande paixão ou a sua relação para você se relacionar? Não foi ela? Se você não dá o lugar que a sua sogra e o seu sogro, que os filhos da pessoa que você está se relacionando têm, você vai ser feliz? Não, sua vida vai ser um inferno. Vamos dar um outro exemplo que é muito importante? Laura, eu gosto da minha sogra e do meu sogro, ele não tem filhos, ele é solteiro, eu também sou solteira, nunca casei, não tenho filhos. Isso quer dizer que a minha relação vai ser saudável? Depende. Se você for uma pessoa ciumenta e quiser saber do passado da pessoa que você está se relacionando, vai para o fracasso também. Por quê? Porque o passado, o que eu fiz, com quem eu me relacionei, com quem eu transei, a minha vida, antes de te conhecer, ela é minha, ela não te diz respeito. E graças a todos os homens que passaram na minha vida, eu me tornei a mulher que eu sou e que você se apaixonou. Então, se você quiser excluir ou tiver ciúmes de tudo que eu vivi com os homens que passaram na minha vida, você vai estar excluindo o que eu me transformei. E sabe o que eu vou me tornar para você? Um peso. Um monstro, um motivo de você olhar para mim e sentir raiva, sentir ciúmes. Dá para ter sucesso numa relação assim? Não dá, não. Eu garanto para vocês que não dá. Então, qual que é o sucesso de uma relação? É simples. No sucesso de uma relação, eu olho para você e eu não me apego a você por dinheiro. Uma pessoa que se apega a outra por dinheiro, o dia que o dinheiro acabar, porque pode acabar, o que sobra? Então, se eu me caso por você por dinheiro, eu vou carregar um peso gigante e eu não vou ser feliz de verdade. Todo casamento que é baseado no interesse financeiro é um casamento na qual tudo que você ficou naquela relação pela questão financeira, o universo vai te cobrar. E eu posso te contar uma coisa? O universo é sábio. Ele cobra uma conta bem triplicada daquilo que a gente faz, sabe? Então, financeiro. Se eu caso com você por uma base religiosa, eu acredito que fé é algo que une. E eu acredito que essa união, ela precisa ter fé. Mas se eu caso com você por conta de uma religião, a sua religião é igual à minha religião, então nós vamos pensar iguais e vamos ser felizes. Vocês vão ser um casal fracassado. Porque a religião, ela pode mudar no decorrer da vida. E se eu tô casando com uma pessoa só porque ela tem uma base religiosa igual à minha, cara, vai casar com Deus, vai viver outra vida. Sabe? Porque senão você vai ter um peso na relação de ter que ser de um jeito, de ter que fazer de outro jeito, de ter que pensar e falar. Você acha que isso é leve? Imagina você um dia, 2, 1 ano, 10 anos. Fala sério. Como dá para ter saúde emocional assim, né? Se eu caso com você
porque eu quero te salvar. Laura, como assim? Porque eu quero te salvar. Eu não fui salva na minha infância, eu não me senti acolhida, eu viro uma salvadora, aí eu caso com todos os homens fracassados do planeta. Faço eles ganharem dinheiro, faço eles crescerem, faço eles serem responsáveis, faço a vida deles acontecer. Você acha que é uma relação que vai ter equilíbrio? Vai chegar um momento que o peso vai ser tão grande que a pessoa que você fez tudo, sabe o que ela vai fazer com você? Ela vai romper a relação. E por que ela vai romper a relação? Porque ela tá te devendo tanto que ela não vai conseguir pagar. E aí, o que acontece quando a gente não consegue pagar uma dívida? A gente rompe com o outro. Então, se você é o salvador na sua relação, se prepare para o fracasso. Laura, como eu saio desse lugar? Dê em equilíbrio. Espere o outro te devolver. Porque senão, você está criando já uma relação pesada, entende? Proteção. Se você casou com alguém para ser protegido, eu sinto muito. Como assim? Vou te explicar. Se você casou com alguém para ser protegido, isso quer dizer que você também não se sentiu protegido na infância. Aí o que você faz? Você casa com um homem que é provedor, que faz tudo, que te protege, ou você casa com uma mulher que faz a mesma coisa. Sabe o que costuma acontecer? Depois de um tempo, a proteção vira peso. E aí você começa a se infantilizar. Ai, Laura, isso não é ser infantil. Eu tenho síndrome, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho pânico, eu não consigo sair de casa. Aí você vai estudar a relação. Muitas vezes tem uma pessoa que tem um marido ou uma esposa que estão fazendo tudo. E aí, se você pega um filho seu e faz tudo por ele, ele vai ganhar o mundo? Ou ele vai ser uma samambaia dentro da sua casa? Vira aquele filho que, com 40 anos, ainda não se sustenta, mora com os pais. Percebem? Tudo isso vai levar ao quê? Ao fracasso. Vamos falar das coisas boas? Do que é bom em tudo isso? Só lembrando uma coisa que é importante. Dos relacionamentos anteriores, recapitulando. Relacionamento anterior diz respeito ao passado. Eu me apaixono por você hoje e o que vale é o que eu faço daqui em diante. Aí você conhece uma pessoa, se apaixona por ela e ela é sócia do ex-marido, da ex-mulher e ainda tem filhos. Não, Laura, mas é tudo muito equilibrado. Se fosse tudo equilibrado, as pessoas deixavam de ser sócias ou continuavam casadas. Quando a gente termina uma relação, a gente tem que sair dessa relação de corpo, de mente e de alma. Porque se a gente não sai de corpo, de mente, de alma e a gente não sai financeiramente, a gente sempre vai ter um motivo para voltar. E aí vocês acham que a gente vai caminhar? Mas e os filhos nessa situação? Os filhos vão ser da sua responsabilidade e da responsabilidade do pai ou da mãe. Mas é uma responsabilidade compartilhada, não é assumir toda a responsabilidade para si. Então a relação, ela tem que ter equilíbrio de dar e receber. Você, em relação à família da pessoa que você está se relacionando, você é maior ou menor? O que vocês acham? Eu expliquei lá no comecinho. Se eu for me relacionar com uma pessoa que eu me sinto trocada pela mãe ou pelo pai, ela está construindo uma relação comigo? Ou ela está casada com os pais? Se eu me relaciono com uma pessoa que ela está... Percebem porque o nome do tema da live, relacionamento sem matrimônio, eu preciso ter um matrimônio de aliança com meu pai, com a minha mãe, com o meu ex-marido, com os meus filhos?
Não, são as atitudes. As atitudes que mostram aonde a gente está parado. Vamos para uma relação de sucesso? Ou melhor, antes da relação de sucesso, vamos falar um pouquinho de fidelidade e de traição? Só para vocês olharem a diferença do que é para mim, do que é para a constelação, de fidelidade e traição. Bora lá? Fidelidade. A fidelidade, ela é fruto de um amor. Eu não sou fiel para você porque eu não vou te trair. Eu sou fiel a você por fruto de amor. E enquanto te amar, eu vou ser fiel a você. Laura, mas eu traí e continuei amando. Vocês acreditam nisso? Eu acredito que dá para amar 2, 3 pessoas. Acredito sim. Essa é um ótimo lugar de quem não quer amar de verdade. Porque já que eu não quero assumir a relação com todo o campo que ela tem, o que eu faço? Eu me apaixono por 2, 3 pessoas. Ou eu vivo uma relação aqui e me apaixono por uma pessoa aqui que tem o complemento dessa. Aí me apaixono por outra pessoa ali que tem o complemento da outra, certo? Então, eu estou vivendo uma relação ou eu estou vivendo fragmentos? Você está fragmentada, você não está no todo. E se você não está inteira, a outra pessoa também vai te entregar metade. Aí vão ser 2 metades, não dá para ser feliz sendo metade. Entenderam o que é a fidelidade? Não é ser bom, ser fiel não é ser bom, ser ruim. Ser fiel eu sou fiel a você por fruto do amor que eu sinto a você. Ponto. Vamos para a traição? Sabe o que eu já fiz errado? E que eu vejo muitas pessoas errando na traição? É algo muito delicado. Vamos dar um exemplo. O casamento tá uma merda, o namoro tá uma merda. E aí, o que a gente faz? A gente trai. E aí justifica a traição dizendo, você não faz sexo comigo, você não me dá carinho, nossa relação tá ruim, por isso eu te traí. Legal, parabéns. A hora que você faz isso, você tá pegando o peso, certo? E tá dando para outra pessoa. O que você tá querendo dizer com isso, Laura? Que as traições não têm que ser faladas? Não é que elas não têm que ser faladas. A hora que eu faço isso com a traição, eu traio, vou lá e falo, eu te traí e te traí por este motivo. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô pegando a minha responsabilidade e dando para você segurar. Pô, segura aí, porque você foi traído, porque você errou. Cara, quem errou é quem traiu. Puta, eu traí porque o sexo tá aí, isso... Problema seu, você que traiu. Agora, não venha me dizer que você me traiu porque o sexo tá ruim. Você me traiu porque você quis. Sabe quando a gente pega o peso do que a gente faz de errado e passa pro outro para ficar mais leve pra gente? Aí você tá traindo a pessoa 2 vezes. Porque se realmente fosse importante, em vez de você ir pra traição, o que você ia fazer? Tentar reorganizar. Laura, quer dizer que quando existe uma traição, acabou o casamento? Não. Muitas vezes precisam existir traições para que esse casamento continue existindo. Ou para que ele termine e recomece de outra maneira. Só que toda vez que a gente termina uma relação e começa de outra maneira, a mesma relação, é muito mais difícil. Vou contar para vocês por que é mais difícil. Pega uma xícara. Pega esse copo. Ele quebra. Aí eu pego e colo ele inteirinho de novo. Ele vai continuar sendo um copo. A água vai continuar aqui dentro.
eu vou poder continuar bebendo. Mas ele vai ter essa cristalidade? Ele vai ser assim, cristal? Não. Ele vai ter um monte de cola, um monte de marcas. E assim é a vida. A hora que eu tô ferindo você, eu tô gerando marcas em você. E você tá gerando marcas em mim. E aí eu pergunto. Isso aqui é uma folha sulfite, né? Se eu faço isso com a minha relação, depois eu falo pra você, olha, agora eu quero que a relação seja como era antes. Eu estico, eu pego o ferro e eu passo. Essa folha sulfite, ela é igual à folha antes de amassar? Por isso, a gente tem que tomar... Ela continua sendo uma folha, eu continuo podendo escrever nela, mas as marcas minímicas, as marcas nela, não vão deixar de existir. Por isso, quando você for se relacionar, seja no ciclo da paixão, seja no ciclo do namoro, seja no ciclo do relacionamento, saiba e assuma a responsabilidade pelo que é seu. Porque aí você vai ter uma relação com muito mais leveza. Entendem o que eu tô dizendo? Se você saiu de uma relação, saia dela de verdade. Não importa o tempo que demore, saia. Eu vou contar uma história rapidinho, porque eu quero que vocês entendam o quanto os rituais são importantes. Uma pessoa que foi casada por muito tempo e depois de divorciada há muito tempo, algum tempo, ela joga essa aliança fora, ela entrega essa aliança para o universo. Depois que ela entrega essa aliança para o universo, que ela se desfaz, começam a aparecer todas as relações do passado que não foram fechadas. Eu te pergunto, é coincidência? Vocês entendem o que eu estou falando de ritual ou de aliança? Aí, essas pessoas aparecem. Se essas pessoas apareceram depois do fechamento que você fez de um ciclo, são pessoas que realmente estavam alinhadas e zeradas com você? Não. Aí você vai para uma nova relação carregando a dor dessas pessoas que você marcou a vida delas. Aí eu te pergunto, qual que é a frase que liberta tudo isso? Eu vou ler para vocês, porque é uma frase do Bert Helling. Essa frase é de um livro que eu vou mostrar a capa para vocês, que eu super recomendo. É um livro que eu gosto muito, né? E eu vou ler a frase para vocês, tá? Outra coisa que é importante. Nada na nossa vida é para sempre. Nada. Nem a nossa vida, concordam? A gente nasce e a gente não sabe quando ela termina. Eu te pergunto, se a sua vida terminasse amanhã, quem nos seus relacionamentos mereceria ouvir essa frase que eu vou dizer agora? Porque se tiver alguém que mereça, diga para essa pessoa. E dizer para essa pessoa eu vou ligar para essa pessoa, eu vou explicar tudo que a Laura disse e eu vou dizer a frase? Claro que não, não é isso. É campo, é energia. Eu vou escrever uma carta, eu vou dizer com a minha alma, eu vou falar a frase. Enquanto isso, vão pensando nas pessoas que vocês precisam libertar a pessoa e se libertar, tá bom? Vamos lá. É importante outra coisa. O fluxo da vida, o flow da vida, ele vai pra frente ou ele vai pra trás? Cara, a vida só vai pra frente. A vida não dá ré, sabe? Eu o amei muito. Tudo que lhe dei com prazer. Você me deu muito e eu o honro.
por aquilo que não me deu certo, por tudo aquilo que não deu certo no nosso relacionamento. E assumo uma parte da culpa e deixo a sua parte aos seus cuidados. Agora eu te deixo em paz. Eu vou repetir. Eu te amei muito. Eu te dei tudo com prazer. Você me deu muito e eu te honro. Por aquilo que não deu certo no nosso relacionamento, eu assumo a minha parte e deixo a sua parte aos seus cuidados. Se a gente quer assumir a nossa parte e a parte do outro, você não vai carregar a mala. Entende que fica muito denso? Fica muito difícil? Construa uma linha do tempo. Eu vou explicar para vocês. Façam um risco. Coloquem todos os relacionamentos e façam esse movimento com cada um deles. Escrevam nomes, qualidades, dores, sonhos não realizados. Sabe por quê? Imagina que eu fui casada há 20 anos. E aí, eu não realizei um sonho no meu casamento. Aí eu fico solteira. Ou vou viver qualquer relação só para não ficar solteira. Nesses dois momentos, eu tô caminhando ou na verdade eu tô estagnada? Você tá estagnada. Agora, pensa que nessa linha do tempo, você vai olhar para todas as pessoas que passaram na sua vida e você vai escrever isso, você vai sentir isso, você vai falar isso. Você vai assumir a sua responsabilidade. E a responsabilidade da pessoa é dela. Se ela vai assumir, se ela não vai assumir, é dela. Aí eu vou para um novo relacionamento afetivo. Se eu não faço isso, eu vou pegar o sonho que eu não vivi aqui, desta relação, certo? E vou querer que a próxima pessoa me supra disso. Cara, me conta como é que a próxima pessoa vai dar conta de te suprir disso. Como? Não tem como. Sabe por quê? Porque se você já teve mais de uma relação na vida, eu me lembro que, por exemplo, numa relação, a minha vontade com aquela pessoa era construir um objetivo A. Numa outra relação, a minha vontade era construir um objetivo B. Só que se eu saio e vou para um terceiro relacionamento e eu não olho para essa pessoa e eu não começo deste lugar, eu pego este peso e dou para esta pessoa, ela já começa de um lugar que ela não vai dar conta. Entende? Aí a minha pergunta é, se antes você não tinha consciência, ok. Mas se depois dessa live você continuar fazendo isso, sabe o que acontece? Você quer ser um fracassado nos relacionamentos afetivos. Laura, mas é muito difícil, porque o meu sonho era... Ótimo, põe na linha do tempo. O meu sonho era ter ficado casada com você até ficar velhinha. Ou era viajar o mundo. Mas isso não aconteceu. Eu assumo a minha responsabilidade e eu deixo a sua responsabilidade com você. Eu te amo e te honro pelo que deu certo e pelo que deu errado. A hora que a gente faz isso, a gente está tirando as algemas. Puta, mesmo assim eu ainda não consegui caminhar. Tá bom, mas você tá fazendo a sua parte. E quando você se permitir, de alma, você vai voar. Hoje eu pus essa camiseta porque essa é a camiseta do Cocopelli. O Cocopelli é o meu último grupo de formação que eu formei. E o Cocopelli, ele tem uma flauta mágica e ele é o grupo da fertilidade. E entrando na energia da fertilidade, o que você precisa plantar para colher nos seus relacionamentos afetivos?
perdão, aceitação, frustração, amor, entrega, um recomeço, um novo formato, um novo padrão. Saiba que você vai ser resultado do que você plantar. Ninguém planta maçã e nasce manga. Se você plantar raiva que você não se curou da última relação, você vai atrair pessoas com raiva. E detalhe, você vai ter um relacionamento sem matrimônio. E um relacionamento sem matrimônio é muito triste. Porque num relacionamento sem matrimônio, você não vai ter equilíbrio de dar e receber. Você vai ficar fora da ordem e você vai estar excluindo da sua vida pessoas que podem te transformar e te fazer felizes. E qual o preço disso? Eu não sei porque eu não quero pagar para ver, não. Espero que vocês também não. Tá doendo? Bora caminhar com dor, mas bora sair desse lugar. Porque de verdade, a pior sensação que tem no mundo é a sensação de você estar numa relação que já acabou, de você recomeçar uma relação com uma pessoa que está casada com a antiga relação. Aí ela transa com você pensando no outro. Ela realiza um sonho com você pensando que ela queria ter realizado com outra pessoa. Cara, você quer ficar nesse lugar? Se for para vir com essa energia, por favor, que não venha. Porque eu quero me curar desse lugar, entendem? E eu espero que vocês também queiram se curar desse lugar. Porque senão vocês vão viver uma paixão, um namoro ou um casamento realizando sonhos que vocês tinham com outra pessoa. E aí você está se permitindo entrar numa relação nova vivendo sonhos antigos. Você entende? É que nem uma pessoa... Eu vou fazer uma metáfora meio, sei lá, cafona, mas que me veio. A pessoa põe uma roupa linda e uma calcinha velha e rasgada. Sabe? Não dá. A gente tem que ir pro novo vestido de novas possibilidades, de novos sonhos, de novas conquistas, de novos amores, de novas posições, de novos desejos, do novo. Laura, e tudo aquilo que eu não realizei? Eu te amo, eu te honro por tudo aquilo que nós vivemos de bom e de ruim. Eu assumo a minha parte e eu deixo você com a sua. E agora eu caminho para realizar novos sonhos, novos amores e novas vivências. Eu me divorcio de você. Vamos transformar isso para quem é casado e está em matrimônio com mãe ou com pai? Papai, por amor a você, eu virei o marido da minha mãe. Eu me divorcio de você para eu poder ter os meus relacionamentos afetivos. Eu te liberto, porque esse não é meu lugar. Vamos falar essa frase para quem está casado com os filhos? Filhos, vocês são frutos de um grande amor. Mas vocês vão para o mundo, e eu também. Eu honro o seu pai, eu honro a sua mãe, eu honro vocês no papel de pequenos. Mas ao meu lado, eu quero uma pessoa do meu tamanho, que seja igual a mim. Porque por amor a vocês, eu não vou colocar vocês nesse lugar. Entendem a diferença? Eu sou grande, eu dou conta. A hora que vocês entenderem que um relacionamento precisa de sexo, você vai fazer sexo com seu pai, com a sua mãe? Você vai fazer sexo com seus filhos? Não. Você vai fazer sexo com uma relação nova. Que ela precisa de amor, de reconhecimento e de aceitação de tudo que aquela pessoa que você se apaixonou já viveu. Vocês vão ter um amor liberto. Laura,
Você já vivenciou esse amor? Não. Mas como você está mandando eu vivenciar algo? Ou você está me dizendo para eu vivenciar algo que você também não vivenciou? Simples assim. Sabe por quê? A gente sempre pode melhorar. Hoje eu sou diferente de ontem. Mas para eu poder realizar isso que eu tô falando para vocês, eu vou plantar hoje. Entenderam? Bora plantar? É isso, meus amores. Vamos nos libertar. Eu acho que a palavra é libertação. Soltar as amarras. Soltar as amarras de todos os lugares que a gente se amarra, sabe? Vamos soltar as amarras para poder caminhar com gratidão. Eu vou fazer o nosso ritual, que eu adoro. Vou pedir para alguém falar pare. Na verdade, pare não. Eu vou pedir para alguém falar liberdade, tá bom? Escrevam liberdade. Bom, meus clientes que estão aí, eles sabem o que eu vou dizer. Essa carta saiu 2 vezes, é a 3ª vez, tá? Hoje. O caminho da flecha é reto e estreito. Não há curvas, atalhos ou desvios. É assim que deve ser o seu caminho, sempre baseado na conduta adequada e virtuosa da honestidade e da integridade moral. Não se importe com o que pensam os outros. A verdade é o caminho para os mais profundos recessos do coração. Qual é a sua verdade nos relacionamentos afetivos? Se liberte. Se liberte das dores, dos sonhos não vividos, das frustrações, das mágoas, do peso. Porque se você não se libertar, você vai plantar isso. E sabe o que vai acontecer? Uma nova relação na qual isso não vai acontecer. Nossa, Laura, você está jogando praga? Não. Eu estou te dizendo o que é real. Porque eu já vivi. E já vi pessoas viverem isso. Bora se transformar? Bora sair desse lugar? Pra gente finalizar e andar como uma flecha na direção da nossa liberdade, de novos sonhos, de amores e de relacionamentos aonde só tem 2 pessoas. 2 pessoas é eu e você. Não é eu e você, mamãe, papai, filhinha, filhinho. É eu e você. Busquem relações onde tem eu e você. Porque se vocês quiserem colocar tudo isso no pacote, vocês não vão dar conta de carregar. Perfeito? Eu vou ler para vocês mais uma vez a frase para a gente finalizar. Eu o amei muito. Tudo que lhe dei com prazer. Você me deu muito e eu te honro por tudo que eu recebi de você. Por aquilo que não deu certo em nosso relacionamento, eu assumo a minha parte da culpa e deixo a sua parte aos seus cuidados. Dessa forma, cada um vai seguir a sua própria vida, com menos amarras e com mais sonhos, trazendo essa fertilidade, sabe? Bora ser feliz? Bora sonhar, construir novas relações e fechar todos os ciclos. Gratidão por existirem, gratidão por estarem aqui comigo. E vamos conectar alma com alma? Conecta alma com alma? Conecta, ó. Masculino com feminino. Conectem alma com alma. E o que vocês fizerem, façam de verdade. Não sejam metade na vida.
Não sejam metade, não enganem as pessoas, não se enganem, porque o universo ele é muito sábio. Ele devolve tudo que a gente faz, as coisas boas e as coisas ruins. Beijos de luz, beijos na alma. Vamos ter liberdade e caminhar como flechas. Gratidão, meus amores.